Olá, queridos colegas, eu me chamo Leandro Brasiliense e vou dar início ao tema de portadores de microtia e perda auditiva. Vamos começar? Vamos começar falando um pouco sobre a orelha externa, também conhecida como pavilhão auricular, que é um apêndice externo cartilaginoso que se situa lateralmente na cabeça e circunda a abertura do meato acústico externo. Sendo um dos órgãos de sentido, o pavilhão auricular faz parte tanto da estética quanto da harmonização facial, servindo até mesmo para a colocação de adornos. O seu formato é de extrema importância à autoestima de muitas pessoas. Em alguns animais, por exemplo, a orelha eles utilizam como função de localização da energia sonora, e elas são móveis, diferente da gente que são fixas, e também são termorreguladores. Didaticamente, o ouvido ele é dividido em três partes: interno, médio e externo. Mas hoje iremos conversar mais sobre o ouvido externo. O ouvido externo é composto pelo canal acústico externo, mais conhecido como meato acústico externo, e pela orelha externa, que chamamos de pavilhão auricular. O pavilhão auricular ele tem suas divisões. Vamos conhecê-la? Uma delas é a escafa, a hélice, a antihélice, a fossa triangular, a concha, o trago, o antitrago, lóbulo auricular e, por último, a abertura do meato acústico externo. Beleza? Agora, na parte embrionária, a orelha, a sua formação, ela começa na 6ª semana, estando completa na 12ª semana de gestação. Inicialmente, ela está posicionada lá na base do pescoço e, com o desenvolvimento mandibular, ela migra para sua posição normal do adulto, por volta da 20ª semana de gestação. Já o meato acústico externo e a membrana timpânica ocorrem nos 2 primeiros meses de gestação, estando completos até o 7º mês de gestação. Beleza? Aline Cunha, explique pra gente o que seriam as orelhas. Então, Leandro, dando continuidade, posso dizer que as orelhas elas são órgãos vestíbulo-cocleares e elas estão relacionadas ao equilíbrio e à audição. A porção do ouvido externo ela é composta pela aurícula e pelo meato acústico externo. A porção externa ela é responsável por conduzir o som do ouvido médio e interno, servindo também como proteção. A inervação da orelha externa ela é originada no 5º nervo craniano, que é o nervo auriculotemporal, e no plexo cervical, e a irrigação feita através das artérias auricular posterior e temporal superficial. O ouvido médio ele é o espaço aéreo onde se localiza a cadeia circular, que é o martelo, bigorna e o estribo, e a tuba auditiva. E eles têm a função de regular a pressão da orelha média com a pressão da orelha externa. Os ossículos eles são vibrados com essa onda sonora recebida através da membrana timpânica e transmitidas para a orelha interna pela janela oval. Na orelha interna, ela tem várias estruturas complexas que é repleta de líquido na porção petrosa do osso temporal, que é composto pelo labirinto membranoso e ósseo. E lá a gente possui uma estrutura bastante importante chamada órgão de Corti, que foi nomeada assim em homenagem ao anatomista italiano Marchese Alfonso Giacomo Gaspari Corti, que conduziu as primeiras pesquisas do sistema auditivo em 1850. Esse órgão ele é sensório neural da cóclea e ela transforma energia mecânica que chega através da orelha média e energia elétrica, que é captada pelas células sensoriais e pelas fibras nervosas que realizam sinapses entre si para poder gerar uma ação para que se processe o som nos centros auditivos e no córtex cerebral. Então, com todas essas informações, a gente pode afirmar que a audição ela ocorre quando as ondas sonoras e energia elétrica são transmitidas através do meio, pode ser ar ou pela água,
sendo o decibel sua unidade para expressar essa pressão sonora, e a frequência do som é medida através do Hertz. Então, Flávia, explica pra gente o que é microtia. A microtia, Aline, é uma malformação congênita, no qual o pavilhão auricular é subdesenvolvido. Tem também a anotia, que é quando uma orelha é subdesenvolvida completamente. Aí a gente chama de anotia. A microtia pode ser unilateral, ou seja, apenas de um lado, ou bilateral, quando afeta os dois lados. Quando é unilateral, tem uma frequência de a orelha direita ser a mais afetada e também de ocorrer mais em sexo masculino. Os pacientes com microtia unilateral geralmente apresentam audição normal na orelha contralateral e o desenvolvimento da fala e linguagem são também geralmente normais. As crianças apresentam maior risco de atraso no desenvolvimento da fala e distúrbio de déficit de atenção. Aí existe uma classificação dos defeitos auriculares, e aí se utiliza um sistema que se correlaciona ao desenvolvimento embriológico. A primeira classificação, que a gente pode dizer, é a anotia, aquela que eu falei lá no início. A anotia é uma orelha subdesenvolvida completamente, ou seja, anotia. A segunda classificação é a microtia. Aqui a gente pode dividir em duas, com ou sem atresia do canal auditivo. Mas o que é atresia? É a falha parcial ou total no desenvolvimento do canal auricular, ok? A terceira classificação é a hipoplasia do terço médio da orelha. O que é hipoplasia? Hipoplasia significa desenvolvimento defeituoso ou incompleto. A quarta classificação é a hipoplasia do terço superior da orelha. Então, a gente tem a terceira classificação, que é a hipoplasia do terço médio da orelha, e a quarta classificação, que é a hipoplasia do terço superior da orelha. Uma é do médio e a outra do superior. A quinta classificação é a que é bastante conhecida, até para os mais leigos, né? Que é a orelha em abano. A microtia se divide em graus. O grau 1 é o desenvolvimento incompleto do pavilhão auricular, com estruturas identificáveis e um canal auditivo pequeno, mas existente. Ele existe, mas é pequeno. O grau 2 é uma orelha parcialmente desenvolvida, geralmente a parte superior é subdesenvolvida, com um canal auditivo fechado, resultando em perda auditiva considerável. O grau 3 é a ausência do pavilhão auricular, apenas com uma pequena estrutura semelhante ao amendoim, além de ausência do canal auditivo e do tímpano. A microtia de grau 3 é a forma mais comum. Grau 4 é a ausência total de orelha e canal auditivo, ou seja, anotia. E agora a nossa colega Fernanda Veríssimo vai nos contar um pouquinho por que ocorrem essas malformações. Essa é uma pergunta que qualquer médico otorrino ou geneticista tem dificuldade de responder, Flávia. A criança simplesmente nasce com a orelha mal formada, sem nenhum antecedente familiar genético ou sem a mãe ter feito uso de nenhuma medicação específica, uma gestação normal e sem intercorrências. Mas seja qual for a causa, a malformação de orelha ou microtia tem tratamento. Podemos dividir os problemas relacionados com a microtia em estético e funcional. O problema estético vem da aparência mal formada do pavilhão auditivo, e o problema funcional vem da surdez ou deficiência auditiva, normalmente presente nestes casos. A questão estética pode ser solucionada com a reconstrução cirúrgica do pavilhão auditivo ou com a colocação de prótese da orelha. E assim, a reconstrução pode ser feita com dois tipos de materiais: o autógeno, que seria o material do próprio corpo, ou o exógeno, que é o material que não é do próprio corpo. E a prótese de orelha, que pode ser fixada no crânio através de parafusos ósseo-integrados. Já a surdez ou deficiência auditiva, que acontece em casos de microtia, podem ser tratadas em praticamente todos os casos, salvo malformações muito grandes que peguem os nervos auditivos. O teste auditivo, como o BERA, pode diagnosticar a surdez nos primeiros meses de vida. Na investigação clínica dos pacientes com microtia, é muito importante diagnosticar anomalias e ou síndromes associadas. A avaliação otológica, audiológica e radiológica devem ser consideradas,
mas de 80% dos pacientes com microtia apresentam atresia de ouvido médio, resultando em uma perda condutiva com redução de 40 a 65 decibéis. Por outro lado, a condução óssea é normal. Em 90% das orelhas afetadas, o aconselhamento genético deve ser sempre aconselhável. Vinícius, você poderia dizer pra gente como a perda auditiva é classificada? Claro, Fernanda. A perda auditiva é classificada como condutiva, neurosensorial e mista. A condutiva ocorre quando o som não atravessa normalmente o canal auditivo, membrana timpânica ou cadeia ossicular, pois pode ocorrer bloqueio da condução sonora até o ouvido interno. A perda auditiva sensorial resulta em condições patológicas que atingem a cóclea, oitavo nervo craniano ou via auditivas centrais. E o déficit auditivo misto ocorre com a associação de ambas as deficiências. Em pacientes de microtia, deve avaliar a audição e excluir a possibilidade da presença de colesteatoma através de exames clínicos ou radiológicos. A colesteatoma é um tumor benigno que afeta o ouvido médio. Ela consiste em um acúmulo de camadas de pele localizadas atrás da membrana timpânica. Caso não for bem tratada, pode ocasionar uma perda auditiva parcial ou total. Na audiometria, consiste um teste de avaliação da função do mecanismo da audição. Este exame inclui alguns testes, como o de transmissão de som mecânico para a função do ouvido médio, o de transmissão de som neural para a função coclear. Sons puros são frequências únicas utilizadas para testar a condução de aérea e óssea. Esta avaliação é feita com o uso do audiômetro e deve ser localizada para todos os pacientes com perda auditiva uni ou bilateral. Este exame avalia a função auditiva de forma objetiva e subjetiva. Agora, na tomografia de ouvido e mastoide, permite a avaliação do osso temporal e pode detectar alterações como erosão óssea da mastoide, como de canal nervo facial, ossículos e ouvido interno. A cirurgia para microtia é um dos procedimentos mais desafiadores e difíceis da otologia, pois estas deformidades estão geralmente acompanhadas de anomalias ósseas temporais, posição aberrante do nervo facial, deformidades ossiculares, defeito da janela oval e diminuição da pneumolização da mastoide. Por este motivo, é de muita importância a realização de tomografia de alta resolução no pré-operatório do paciente. Agora, para concluirmos a nossa apresentação, o tratamento da microtia envolve tanto os médicos quanto a equipe multidisciplinar em sua abordagem, mas ainda há grande dificuldade em se desenvolver um plano de tratamento sistemático e unificado. Podemos afirmar que a má formação auricular está frequentemente associada com a má formação dos componentes auditivos nas três porções e o acompanhamento com exames audiométricos é necessário para detectar os déficits auditivos, proporcionando reabilitação auditiva precoce, seja por utilização de aparelho de audição, de condução aérea ou óssea, ou mesmo pelo tratamento cirúrgico. Quanto maior o grau de microtia, maiores e mais severas serão as alterações encontradas na tomografia de ouvido. Por isso, a utilização dos exames que acabei de citar e o tratamento multidisciplinar é melhor. A melhor interação é desenvolver psicologicamente dos pacientes portadores da microtia. Bom, queridos colegas, terminamos aqui a nossa apresentação e esperamos que tenham gostado. Tenham uma boa noite. Olá, eu me chamo Aline Dalmas,
vou falar do artigo do espectro óculo-aurículo-vertebral, chamado também de síndrome de Goldenhar, ou microsomia hemifacial. É uma condição rara, complexa e bastante variável. Fenotipicamente, a presença de desordem dos arcos branquiais, os quais englobam anomalias do desenvolvimento. Sua prevalência acontece mais em indivíduos do sexo masculino. O envolvimento do EOAV varia de leve a grave, e o acometimento da face é usualmente assimétrica, ocorrendo especialmente à direita. Sua origem é pouco conhecida, mas tem sido muito complexa e heterogênea em relação aos seus mecanismos patofisiológicos, atribuídos à hipótese de um suprimento reduzido de sangue ou uma hemorragia focal na região de desenvolvimento do primeiro e segundo arcos branquiais, ocorrido por volta do período de 30 ou 45 dias de gestação, no período da blastogênese, o que explica as anormalidades na orelha externa observados no espectro. Quanto à sua etiologia, acredita-se que pode ter relação a uma anormalidade da migração das células da crista neural. Além disso, há evidências determinantes genéticas, em alguns casos apresentado um padrão de herança autossomática, recessivo e dominante. Mesmo com as anormalidades da orelha externa sendo consideradas como critérios de inclusão para o diagnóstico do EOAV, já que são bem escritas pelos pacientes, as alterações da orelha média e principalmente da interna têm sido pouco exploradas nas pesquisas, sendo escassos os estudos com os pacientes e a avaliação dos aspectos. Boa noite, meu nome é Stephanie. Eu vou falar sobre o material e o método utilizado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Esse estudo foi realizado em 12 pacientes que receberam o diagnóstico do espectro óculo-aurículo-vertebral. Para que esse estudo pudesse acontecer, foi necessário estabelecer alguns métodos. Um dos principais métodos utilizados foi o de Strong, que consistia que houvesse pelo menos 2 alterações nas seguintes regiões: orocranofacial, auricular, ocular e vertebral. O segundo método foi o método de Yunis, que os pacientes não poderiam ter qualquer tipo de alteração cromossômica. Isso foi adotado para que não houvesse nenhuma interferência no estudo. Foram também feitas tomografias computadorizadas de mastoide para avaliar a orelha média e interna. Todos os pacientes apresentaram uma alteração na frequência cardíaca e algumas anormalidades cardíacas. Também foram realizadas revisões de prontuários e de exames, tendo como maior foco as anormalidades auriculares. Também foi utilizado para fazer as estatísticas do estudo o teste de Fisher, utilizando o programa de PEP, que é um programa especializado na psicomotricidade infantil. E isso foi utilizado para achar o valor da frequência. Boa noite, pessoal. Me chamo Gilvanete. A parte do trabalho que eu irei apresentar é os resultados. Diferente a esses resultados, são citados acima, refere-se a 9 pacientes que eram do sexo masculino e 3 do sexo feminino. A idade variava de 1 dia a 17 anos e 10 dias de possível idade igual ou inferior a 1 ano. Todos eles foram encaminhados de alguma especialidade, tá? Foi visto também algumas anormalidades auriculares, onde envolvia a orelha externa, sendo verificado em 12 pessoas, 12 pacientes, na média 8, e na orelha interna em 3 pacientes. Sendo que na análise observamos a normalidade em todos os pacientes que participaram desse estudo, tanto da orelha externa, média e interna. Falando um pouco da microtia, foi mais evidente nesses casos, que variava desde o grau 1 ao 4, sendo unilateral à esquerda e de grau 3 e bilateral em 4 pacientes, 33%.
A alteração mais comum que foi verificado, detectado, foi na orelha média, que foi a opacificação da mesma, verificada em duas pessoas, deslocamento também em 2, e malformação da cadeia ossicular também verificada em 2 pacientes. Já a agenesia do conduto auditivo interno foi verificada em 2 pacientes, que foi a anormalidade mais frequente da orelha interna. E no caso do osso temporal, havia falta de aeração da mastoide, verificada em 5 pacientes, sendo o achado mais comum. Observamos também que as alterações envolviam outros órgãos, que com isso constituíram na baixa estatura, verificado em 4, a anormalidade do crânio facial em 4 também, oftalmológica em 2, esofágica pulmonar em 6, cardíaca em 7, abdominal em 4 e esquelética 6 e cerebral em 5 pacientes. Nesse gráfico montado acima, podemos observar o grau e comprometimento, a qual essa anormalidade no aspecto aurículo-vertebral pode comprometer a parte da condução, tanto da orelha externa, média, e até mesmo a orelha interna. Isso fazendo com que até mesmo o indivíduo tenha um comprometimento em sua audição, dependendo desse grau. Na elevação do gráfico está descrita a quantidade e números de pessoas envolvidas nas anormalidades. E essa anormalidade foi vista em todos. Olá, o meu nome é Gabriela Rocha e eu vou falar sobre a discussão. As malformações de orelha externa em pacientes com síndrome de Goldenhar variam muito, desde uma orelha com sua forma alterada ou até mesmo sua ausência. A microtia significa, literalmente, orelha pequena. Porém, essa palavra é usada para indicar tanto uma orelha de tamanho curto quanto mal formada. Na síndrome de Goldenhar, a microtia representa um dos critérios mínimos para o seu diagnóstico, pois sua frequência é muito alta em pacientes com essa síndrome, cerca de 100%. Normalmente, a microtia é apresentada como unilateral e à direita, além de se associar com o lado de acometimento da face. Mais raros são os casos em que ambas orelhas são acometidas, cerca de 18% a 50%. À direita, temos imagens mostrando diferentes graus de microtia observados entre os pacientes da amostra. Orelha normal, com apêndice pré-auricular, microtia grau 1, com apêndice pré-auriculares, microtia grau 2, microtia grau 3 e microtia grau 4, ou anotia. Na figura 2, temos um paciente com síndrome de Goldenhar pertencente à amostra e a sua respectiva tomografia computadorizada de mastoide mostrando as anormalidades do ouvido direito. Também são possíveis de observar outras anormalidades auriculares, porém menos frequentes, como os apêndices e as fossetas pré-auriculares. Os apêndices são formados por pele e cartilagem que estão presentes na orelha. Já as fossetas são pequenos buracos localizados no hélix da orelha. Ambos podem ser uni- ou bilaterais e possuem uma porcentagem de 53% a 90%. À esquerda, temos um quadro que representa as anormalidades auriculares e de osso temporal descritas em pacientes com síndrome de Goldenhar, de acordo com a literatura estudada. Além dessas anormalidades, podemos observar estenose, em casos mais leves, e atresia do conduto auditivo externo, em casos mais graves. As anomalias observadas no músculo tensor do tímpano e estapédio confirmam que tais estruturas se originam do primeiro e segundo arcos braquiais, sendo 75% a frequência dessas. As principais anomalias de orelha média são a opacificação e o deslocamento e a malformação da cadeia ossicular. Já as de orelha interna podem aparecer na forma de agenesia do conduto auditivo interno, alteração da morfologia da cóclea e dos canais semicirculares. Eles aparecem cerca de 27% a 33%. Um dos sintomas da malformação do órgão vestibular é o início tardio da aquisição da caminhada. As anomalias de orelha interna significam a inclusão de um fator patogênico adicional na síndrome de Goldenhar. Outro acometimento muito comum em pacientes com a síndrome é a perda auditiva do tipo condutiva, sendo secundária ao acometimento dessas estruturas. Algumas vezes, existe um componente neurosensorial para a perda auditiva, evidenciado por malformações da orelha interna. A perda auditiva profunda bilateral é considerada bastante rara nesses pacientes.
Porém, nos casos de pacientes com um tipo misto profundo bilateral ou com perda neurosensorial pura, o uso de implantes cocleares ou BAHA são extremamente necessários. A seguir, temos uma tabela com as características clínicas dos pacientes com o espectro óculo-aurículo-vertebral da nossa amostra. Olá, chegamos na parte final deste trabalho. O meu nome é Dominique e concluirei o mesmo de um modo geral. Ao analisar o artigo, que trata-se de um estudo realizado com 12 pacientes acometidos pelo espectro óculo-aurículo-vertebral, representado pela sigla EOAV, dentre outras denominações, concluímos que de fato é uma condição rara e complexa que acomete a região auricular, especificamente a microtia e anotia e os apêndices pré-auriculares, e ainda a face, os olhos e promove alterações vertebrais. Dados os achados clínicos, é inegável que os pacientes do sexo masculino são os mais afetados, embora não tenha ainda uma explicação científica para isso, visto que nem mesmo a etiologia do espectro foi definida. Contudo, a literatura o caracteriza pelo acometimento dos primeiros arcos branquiais, que são estruturas-chave para o desenvolvimento da cabeça e pescoço, e contribuem para a aparência externa do embrião entre a 4ª e 5ª semanas de gestação. E podem variar da completa aplasia até deformidades na orelha externa, média e interna, resultando em perda auditiva. Além disso, há casos relatados que sugerem a existência de fatores genéticos, como o padrão de herança autossômico recessivo e o dominante, e ainda exposições gestacionais à talidomida, ao ácido retinóico e ao diabetes mellitus, no período da blastogênese, que é a formação embrionária inicial. Um diagnóstico precoce da síndrome ocorre ainda na gravidez, a partir de exames de imagens específicos, como a ecografia fetal, ou após o nascimento, a partir da tomografia computadorizada, como foi realizado com todos os pacientes da amostra, e ainda a partir de anamnese clínica. É praticamente impossível definir uma característica única para o EOAV, já que existe uma extrema variação expressiva dos indivíduos afetados, o que é um agravante no diagnóstico e segmento desses pacientes. Estima-se que os pacientes com o espectro têm a taxa de expectativa de vida reduzida, devido a complicações diretamente relacionadas com seus defeitos cardíacos congênitos. O artigo possui uma linguagem rebuscada, e ainda que os relatos sejam enfatizados nas malformações auriculares, de modo geral, o objetivo é demonstrar as possíveis variações e apresentações congênitas, que explica a complexidade do diagnóstico do tratamento e a dificuldade do acompanhamento clínico de indivíduos com o espectro. O tratamento abrange o envolvimento de uma equipe multidisciplinar e é realizado dentro de cada área com o objetivo de fornecer o melhor ao paciente, mantendo-o socialmente ativos, baseado na literatura e na experiência dos profissionais envolvidos. A partir dos fatos supracitados, conclui-se que, devido à raridade desta síndrome e às suas diferentes formas de apresentação, é imprescindível fazer este assunto chegar ao conhecimento da equipe multidisciplinar, de forma que fiquem capacitados ao manejo desses pacientes e assim facilitar o seu prognóstico e proporcionar qualidade de vida ao indivíduo acometido pelo espectro óculo-aurículo-vertebral. Você sabe o que é otosclerose? A otosclerose é uma patologia da orelha que causa perda auditiva em pessoas jovens. Eu estou aqui representando os alunos da fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida. A nossa orelha é dividida em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. A condução do som a partir da orelha acontece da seguinte forma: as ondas sonoras são captadas pelo pavilhão auricular e entram pela orelha, percorrendo o conduto auditivo, chegando à membrana timpânica, causando vibração. Esse processo ocorre na orelha externa. A vibração da membrana timpânica chega à cadeia de ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, que estão localizados na orelha média. O intuito da vibração dessa cadeia de ossículos é amplificar essas ondas sonoras e transferi-las para a cóclea,
que está localizada na orelha interna. Na otosclerose, temos a otodistrofia dessa cadeia de ossículos. Isso quer dizer que temos um crescimento inadequado de um tecido ósseo enrijecido na cadeia de ossículos, mais especificamente no estribo. Essa anomalia faz com que as ondas sonoras não cheguem de forma adequada na orelha interna. Essa condição causa uma perda auditiva progressiva. É geralmente bilateral. Isso quer dizer que ambas as orelhas podem ser afetadas. Normalmente, acomete jovens entre 20 e 30 anos, sendo mais comum em mulheres, com um índice maior em mulher branca e também em gestantes. Ainda não se sabe exatamente como acontece, mas estudos relatam que as causas estão associadas a fatores genéticos e hereditários. Porém, existem casos de pessoas sem relato da patologia na família que desenvolveram a otosclerose. Temos também algumas outras teorias envolvidas, como distúrbios metabólicos, vascular, infeccioso e fatores hormonais. Temos um exemplo bem conhecido de otosclerose, do compositor Beethoven. Ele confessou através de uma carta a um amigo que ouvia mal. Isso aconteceu após 4 anos do seu primeiro sintoma. Ao decorrer dos anos, sua doença foi se agravando. Já totalmente surdo, concluiu sua famosa composição, a Nona Sinfonia, mas não pôde escutá-la. E quais são os sintomas? Como já falamos, a perda auditiva progressiva, mas também zumbido, tontura, vertigem e problemas com equilíbrio. Para se chegar a um diagnóstico, antes é necessário averiguar se a causa da perda auditiva não está ligada à existência de colabamento do meato acústico externo ou a presença de cerume obstruindo o conduto. Após essa checagem, podemos, através de uma história familiar bem analisada e exames como audiometria e tomografia, chegar a um diagnóstico. Esses achados irão ajudar a saber como conduzir o tratamento e qual o grau da otosclerose, podendo ser classificada em sua primeira fase como condutiva, segunda fase mista e a partir da sua evolução entramos na terceira fase, que é neurosensorial. Por isso é tão importante o diagnóstico. Dessa forma, pode-se planejar o melhor procedimento. Ainda não existe cura para a otosclerose. O tratamento pode ser por medicação, uso de aparelho auditivo e cirurgia. Para cada caso, teremos uma indicação especificando qual será o tratamento. A perda auditiva ou qualquer sintoma relacionado é muito sério. A perda auditiva não é doença de velho. Não deixe de procurar um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo para uma avaliação do que está acontecendo com sua audição. O quanto antes obter um diagnóstico, mais fácil será conseguir um tratamento. Olá, eu sou Luciane Martins e estou aqui para falar mais um pouquinho sobre a otosclerose. Você sabia que a otosclerose é uma das maiores causas de perda auditiva em pessoas jovens? Isso mesmo, ela acomete jovens entre 20 e 30 anos de idade, causando uma perda auditiva condutiva. Mas para compreendermos melhor todo o processo, precisamos entender a fisiologia da audição. Como se dá a condução do som? A nossa orelha ela é dividida em 3 partes. A orelha externa, orelha média e orelha interna. E a complexidade da audição começa na orelha externa. As ondas sonoras são captadas pelo pavilhão auricular, conduzidas pelo meato acústico externo, chegando à membrana timpânica, causando vibração. Esses estímulos em forma de vibração são conduzidos pela cadeia de ossículos, martelo, bigorna e estribo, chegando até a sua parte medial, a janela oval, onde entrará em contato com a nossa orelha interna. Na otosclerose, há focos de rarefação óssea. Esse crescimento ósseo inadequado causa um enrijecimento na cadeia ossicular, mais especificamente na base do estribo, limitando a movimentação ossicular, causando uma vibração inadequada.
e, consequentemente, um déficit na transmissão de ondas sonoras para o interior da cóclea. Olá pessoal, me chamo Alisson Diniz, aluno de terceiro período de fonoaudiologia. Hoje eu vim falar para vocês do grupo de risco e os sintomas da otosclerose. Muitas vezes de forma precoce, por volta dos 20 e 30 anos de idade, podendo ter antecedentes devido ao histórico familiar, a otosclerose afeta mais as mulheres do que os homens. Aumenta-se ainda mais esse risco nas mulheres durante a gravidez. É importante ressaltar que, devido a estudos, a otosclerose tem como alvo, em sua maioria dos casos, as pessoas de raça branca e, em sua minoria, as pessoas de raça negra. Calcula-se, em média, que a otosclerose atinge 5 em cada 1.000 cidadãos brancos. E os sintomas? Os sintomas ou sinais da otosclerose podem ser membrana timpânica íntegra, zumbido persistente, dificuldades de equilíbrio, porém, destaca-se como principal sinal a perda auditiva progressiva, podendo ser uni ou bilateral. Oi gente, boa noite. Eu me chamo Ramon Areias e hoje eu vim falar aqui um pouco mais sobre a etiopatologia, ou seja, o mecanismo de ação do agente patogênico da otosclerose. Você sabia que a otosclerose ainda não tem uma causa definida? Vários estudos cogitam diferentes hipóteses dessa causa, que podem ser por infecção persistente do vírus do sarampo, fatores autoimunes, genética, mecanismos inflamatórios, falta de inibição de citoquinas, remodelação óssea, distúrbios do tecido conjuntivo, expressão anormal e mutações do gene de colágeno, presença de receptores virais na cápsula óptica, resultando em infecções virais. Pode ser causada também por fatores hormonais, endócrinos e imunitários, e assim ocasiona a alteração do metabolismo ósseo nos indivíduos portadores dessa patologia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Atanael, sou aluno de fonoaudiologia terceiro período. Meu grupo veio aqui falar sobre otosclerose, seus sintomas, seus tratamentos, o grupo de risco e sobre toda a degeneração que essa doença causa no paciente. Neste momento, irei falar sobre seu tratamento. A otosclerose é uma doença que ela é degenerativa, então ela tem 3 tipos de tratamento. 2 deles são tratamentos paliativos, que visam dar a melhor qualidade do paciente enquanto a perda acontece e ele não ter essa sensibilidade da perda, ter um prolongamento da saúde auditiva. O primeiro tratamento, geralmente os médicos adotam junto aos seus pacientes, são medicações e elas são à base de 2 substâncias principais, que são os bifosfatos e os fluoretos. São medicações que visam o retardo da degeneração da doença. Ela dá a melhor qualidade de audição ao paciente, visando retardar a degeneração e reabsorção do cálcio dentro do estribo. Tá? Nós temos um outro tratamento que não é indicado em pacientes que já estão com uma degeneração avançada, que está com uma perda muito grande, por causa do seu alto custo, que no caso seria sobre os aparelhos auditivos. Como eles têm um alto custo, se tiver com uma perda muito grande, eles não vão ser tão eficazes e a perda deles junto ao paciente será num prazo muito curto, não sendo muito viável. Mas, em alguns casos, no seu início, pode ser viável para dar uma maior qualidade de vida ao paciente. A terceira tratamento indicado seria o tratamento cirúrgico. E como assim esse tratamento cirúrgico? É um tratamento visando a retirada do estribo e colocando uma prótese de mesma função, fazendo assim com que o funcionamento da orelha média e interna em sua perfeição, fazendo com que o paciente volte a escutar normalmente. Esse procedimento é um procedimento que já foi estudado e é um procedimento que tem enorme chance do paciente voltar a ter a sua acuidade auditiva perfeita, tá bom? Essa parte aqui foi os tipos de tratamento indicados aos pacientes com otosclerose. Agradeço mais uma vez, meu nome é Tanael.
gente, boa noite. Meu nome é Ana Carolina Faria, eu faço parte do grupo 4 e hoje eu vou falar sobre definição, anatomia e estudo inicial da otite externa maligna. Bom, então primeiramente nós precisamos entender o que é a otite externa maligna. Ela é uma patologia infecciosa, grave e que pode ser fatal, afetando idosos diabéticos e jovens com imunodeficiências. O que seriam imunodeficiências? É quando o nosso sistema imunológico não está funcionando como deveria, tornando então esses jovens vulneráveis a infecções virais e ou bacterianas. O principal agente causador dessa doença é uma bactéria chamada Pseudomonas aeruginosa. Como vocês podem ver, nós colocamos uma imagem de um pavilhão auricular que está bem danificado por essa patologia, onde houve uma destruição total do tragus e do meato acústico externo. Outro ponto importante é a gente entender onde essa patologia se manifesta. E ela tem início no canal auditivo externo, que está representado na imagem pela cor laranja. Contudo, essa patologia tem um caráter invasivo, podendo então progredir para a base do crânio e causar complicações intracranianas. Isso explica por que dela poder ser fatal. Mas hoje em dia não é tão comum a gente ver casos de morte por essa doença, justamente pelo tratamento estar sendo mais eficaz. Então, gente, nesse slide nós vamos explicar um pouquinho sobre como se iniciou o estudo da otite externa. O primeiro caso reportado foi em 1959, onde a paciente era uma idosa com diabetes não controlada e com sintomas de otorreia purulenta, que é aquela secreção com mau cheiro. Foram tentados diversos tratamentos, mas não se obteve sucesso porque não se tinha conhecimento e, infelizmente, ela veio a óbito. Foi só em 1968 que essa doença foi nomeada como otite externa maligna, que explica o seu caráter agressivo e que ela pode levar as pessoas à morte. Ela recebeu esse nome por Chandler e esse nome é validado até os dias de hoje. Oi, boa noite, eu me chamo Larissa Pereira e hoje eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia e o estudo validado da otite externa maligna. A otite externa maligna é considerada uma infecção do ouvido externo. Ela ocorre principalmente em idosos, diabéticos e pessoas que apresentam um sistema imunológico enfraquecido. Neste caso apresentado pelo artigo, o diabetes mellitus ele pode ser considerado um fator propício na otite externa maligna. Entretanto, os exames mostraram-se normais. O diagnóstico da otite externa maligna foi baseado na anamnese e na evolução do quadro. Constatou-se que a paciente não sofreu afecção otológica. A ressonância magnética pôde descartar neoplasia maligna ou coleosteatoma. A evolução da doença e os achados por imagem encerram o diagnóstico de otite externa maligna num paciente sem os fatores predisponentes. Boa noite, meu nome é Isabelle Soares. Eu vou falar sobre a fisiologia de otite externa maligna e seus sintomas. A otite é um tipo de otite habitualmente crônica, que afeta diabéticos e caracteriza-se pela presença de osteomielite dos ossos da base do crânio. Ela ocorre no canal auditivo até o tímpano. É causada por bactérias que possuem uma variação regional, em locais úmidos, e ocorre também mais no verão. E um dos fatores também que ocorre é a retirada excessiva do cerúmen e da maceração na pele que reveste o órgão. Os seus principais sintomas são otorreia fértido, que nada mais é que secreção purulenta com odor bem forte, edema e vermelhidão, coceira e dor, que nós dizemos que é otalgia, que é o principal sintoma de otite externa maligna. Oi, boa noite, me chamo Brenda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a relevância clínica. A aplicação de avaliações de casos clínicos se faz muito importante para a sociedade, principalmente a parcela que está inserida profissionalmente na área da saúde, uma vez que sabe-se que dessa forma, ao serem postos em frente a casos clínicos, os mesmos, a partir daí, começam a ter uma visão mais prática, questionamentos e novos métodos resolutivos que podem surgir para tal.
E então, por consequente, há uma contribuição bastante efetiva nesse quesito para a sociedade como um todo. Essas avaliações refletem positivamente na vida de por exemplo, estudante da área da saúde, de modo que, ao ser colocado diante dessas situações que o aproximam da realidade, é previsto que um maior discente autônomo bastante significativo seja gerado. E na vida de um profissional atuante? É certo dizer que vai gerar maior conhecimento, maior raciocínio evolutivo em sua corriqueira aplicabilidade prática. Então, foi o caso desse artigo. Aqui, pode-se perceber uma significativa agregação de conhecimento. Além disso, é importante ressaltar a atenção que devemos ter na manifestação de tal patologia em cada paciente, sabendo sempre que as alternativas de tratamento a serem seguidas devem ser diversas diante de cada quadro da patologia da pessoa portadora. Boa noite, me chamo Maria Luísa e hoje irei falar sobre como acomete a otite externa. Então, falando em como acomete, existem algumas causas que muitas vezes nem sabemos que é prejudicial, como por exemplo a exposição à água. O excesso de umidade leva à maceração da pele e à quebra de barreira do cerúmen. No caso do uso do cotonete, ele é prejudicial porque empurra mais ainda o cerúmen para dentro do canal. O uso frequente de fones de ouvido predispõe à otite externa, pois eles ocluem o canal do ouvido. E também tem a dermatite de contato alérgica, que pode levar à otite externa. Por exemplo, alergia a brincos ou produtos químicos em cosméticos. E são algumas causas que podem acometer a otite externa. E se não tivermos cuidado, usar essas coisas demasiadamente ou então indevidamente pode levar a uma otite externa. Eu sou a Mara Lopes e vou explicar para vocês qual foi o objetivo desse estudo. A otite média é considerada uma doença potencialmente grave, em razão dos riscos de complicações que podem ocorrer em sua evolução. A forma da doença que o paciente vai desenvolver depende de diversos fatores, como idade, imunidade, tratamentos, entre outros. O objetivo desse estudo foi estabelecer a incidência das complicações intratemporais de otite média no período de 1 ano e avaliar prospectivamente os pacientes acometidos por meio da análise dos aspectos epidemiológicos e evolutivos. O método utilizado pelos autores foi o seguinte. Durante o período de 1 ano, foram avaliados os dados de pacientes admitidos em um hospital universitário, com diagnóstico de complicação intratemporal de otite média, considerando os seguintes fatores: idade, gênero, tipo de complicação intratemporal, tratamento empregado, achados de exames de imagem, grau da paralisia facial periférica, tipo e grau da perda auditiva antes e após o tratamento e desfecho clínico. Entre as complicações intratemporais, foram encontradas as seguintes condições: fístula labiríntica, mastoidite, paralisia facial periférica e labirintite. Agora, a colega Dayana vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que é a fístula labiríntica. Gente, boa noite. Meu nome é Dayana e vou falar com vocês sobre fístula labiríntica. Ela é uma complicação mais associada ao colesteatoma. Ela apresenta uma erosão na camada óssea protetora do labirinto. Seus principais sintomas, segundo o estudo, são notalgia, zumbido e perda mista. A fístula labiríntica, ela é uma doença que apresenta poucos sintomas. Então, ela muitas vezes só é descoberta no momento da cirurgia.
No artigo estudado, a fístula labiríntica ela é a complicação mais frequente, representando 37% dos pacientes que apresentam otite média crônica colesteatomatosa. Por não apresentar sintomas exuberantes, ela não é incluída por muitos autores no diagnóstico diferencial das complicações intratemporais. Mas os autores deste artigo julgam muito importante a inclusão desse diagnóstico, pois trata-se de uma condição em que o labirinto está exposto pela doença e, consequentemente, a função vestibular e principalmente a audição estão vulneráveis. O tratamento para a fístula labiríntica é a mastoidectomia, que ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. Alguns autores acreditam que é mais apropriado realizar a aberta e remover o colesteatoma e manter a fístula coberta pela matriz, exteriorizando para a cavidade. Acreditam estes autores que a remoção completa da matriz aumenta o risco de perda neurosensorial da audição. Já outros autores que optam pela técnica fechada advogam que ao fazê-la diminuiria o risco potencial de progressão da erosão óssea e das complicações infecciosas como a labirintite. No caso do artigo que a gente estudou, eles optaram pelo tratamento aberto, da mastoidectomia aberta. A labirintite é uma doença do ouvido que afeta o labirinto e as estruturas responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. Ela é constituída pela cóclea, que é responsável pela audição, e pelo sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio e os órgãos do equilíbrio. Dentro dos canais semicirculares existe um líquido chamado endolinfa, que se move com base nos movimentos da cabeça. A orelha interna está conectada ao cérebro através do nervo vestibular. Esses nervos detectam o movimento do fluido e transmitem essa informação ao cérebro. Quando as informações provenientes do labirinto dos olhos não correspondem, o cérebro tem dificuldade em interpretar o movimento do corpo, causando assim uma labirintite. As causas da labirintite são a gripe, alergia, pressão alta, problemas no cérebro, alguns medicamentos, bebida e cigarro. E o modo de prevenção é não ficar de jejum por muito tempo, porque afeta o metabolismo do corpo e pode provocar tontura, praticar exercícios físicos, pois eles melhoram o equilíbrio do corpo, controlar os fatores de risco de pressão alta, diabetes, colesterol alto, prevenir de gripe e resfriado e evitar comer alimentos com muito açúcar e bebidas como refrigerantes, café, chá preto e mate. Nas conclusões do estudo, os autores descobriram que a incidência das complicações intratemporais permanece significativa quando comparada a de países desenvolvidos. Também descobriram que a otite média crônica colesteatomatosa é a etiologia mais frequente das complicações intratemporais, sendo que a fístula labiríntica é a complicação intratemporal mais comum.